Olá, hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021. O grupo de conjuntura está aqui reunido mais uma vez para o seu podcast. E eu vou começar aqui chutando a primeira bola, que na verdade é uma bola otimista. É bom, de vez em quando, a gente dar uma notícia boa, né? E essa notícia é o resultado da produção industrial que foi divulgado pelo IBGE, acabou de ser divulgado pelo IBGE ontem, né? A produção da indústria geral, esse foi o dado de novembro, cresceu 1,2%, mas já é a sétima alta consecutiva, né? Com esse resultado de 1,2%, a indústria geral já se encontrava em novembro no nível 2,6% superior ao nível pré-pandemia, né? Uma recuperação bastante forte. Eu gosto muito de falar da indústria de transformação, porque a indústria geral inclui a indústria de transformação e a extrativa. A extrativa, às vezes, varia muito em função ou do mercado externo ou, eventualmente, de algum problema, por exemplo, um poço de petróleo que entra em manutenção, ou etc. Então, isso dá grandes alterações. Olhando a indústria de transformação, o nível de produção hoje está, em novembro, quero dizer, 4,2% a nível do pré-pandemia, o que é bastante, né? E se nós pegarmos os 3 últimos meses, setembro, outubro e novembro, para não ficar num mês só, que às vezes tem uma distorção, né? Mas esses últimos 3 meses estavam 3,3% acima dos iguais 3 meses de um ano antes. Ou seja, a indústria se recuperou com uma velocidade bastante rápida. Ela, hoje, ela já atingiu um nível de produção, o maior nível de produção desde o início de 2015, desde fevereiro de 2015, se eu não me engano. Isso realmente é um resultado surpreendente. Eu queria destacar que 8 dos setores de atividade do IBGE já estão com produção mais de 10% acima do nível pré-pandemia. Então, a gente tem um segmento da economia que está bastante aquecido. Não é de espantar que o índice de preços ao produtor da indústria subiu 17% desde fevereiro de 2020, desde o período anterior à pandemia. Né? A gente sabe que estão também faltando insumos, etc. Muitos setores relatam que não estão conseguindo ampliar sua capacidade por falta de estoques, por exemplo, de insumos. Então, a gente tem essa situação muito particular. No passado, se a gente for olhar para o passado da economia brasileira, sempre que a indústria dava uma arrancada dessas, em geral, isso acabava dando partida a um ciclo expansivo na economia. Nesse ano, entretanto, nós temos 2 problemas. O primeiro problema é que a indústria cresceu, a demanda por produtos industriais cresceu muito, em parte impulsionada pela todas as medidas de estímulo do governo, em particular o auxílio emergencial, que vão ser suprimidas agora. Então, isso aí deverá ter algum efeito. A segunda questão é que, mesmo que a indústria continue crescendo, porque os estoques caíram, ela tem que recuperar estoques, etc., etc., ainda tem algum fôlego pela frente. O segundo problema é que o setor de serviços, que, na verdade, representa 70% do PIB, uma parte importante dele ainda está travada pela pandemia. E isso aí impede que o PIB, né, todo o PIB como um todo, tenha
e também o emprego tenha um crescimento mais, digamos assim, robusto, mais consistente, né? Isso aí, infelizmente, só vai ser resolvido com a vacina. Felizmente, a vacina finalmente, a vacina está começando agora a se tornar algo mais palpável, mais dentro do nosso horizonte de curto prazo. A conferir quanto tempo vai ser necessário para a gente ter uma quantidade suficiente de doses para imunizar uma parcela suficiente da população que faça reverter a pandemia a ponto de a gente poder começar a normalizar as atividades de serviço. Então, eu queria iniciar fazendo esse pequeno comentário aí a respeito da economia pela ótica da produção. A Margarida vai agora fazer um comentário do que está acontecendo com os preços e depois o Caio vai fazer aí um comentário geral sobre notícias não tão boas quanto as que eu dei aqui no início desse podcast. Margarida. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre os dados da inflação que saíram hoje, né? Vou falar do IPCA amplo, que mede a variação de preços de uma cesta de bens e serviços de consumo de famílias de 1 a 40. Ele é o índice de preços adotado no Brasil para orientar, né, o regime de metas de inflação. E os números da inflação fechada em 2020 refletem um pouco aquilo que o Francisco Eduardo acabou de colocar sobre a desigualdade, sobre as diferenças setoriais que a gente tem, indústria, serviços, eles também estão refletidos no índice de preço ao consumidor, no nosso índice de inflação. Então, por exemplo, nós fechamos o IPCA em 4,52% no ano de 2020. Só que, olhando por dentro esse IPCA, ele tem diferenças enormes. Então, por exemplo, nós adotando aí a classificação do Banco Central, 3 grandes grupos de produtos, né, somando dá 100%, os itens que são chamados de comercializáveis, são aqueles que são produtos tradables. Então, esses preços sofrem muita influência do câmbio e também da demanda, né? E nós tivemos aí uma desvalorização cambial importante na economia brasileira em 2020, e esse efeito câmbio já se faz sentir nos índices de preços dos produtos comercializáveis. Eles fecharam o ano em 8,12%. Enquanto o IPCA fechou em 4,52%, esse item de produtos, né, fechou em 8,12%. Por outro lado, os não comercializáveis, que são aqueles não tradables, que sofrem muito menos a influência do câmbio, só uma influência muito indireta, e que tem aí um efeito demanda também, mas eles só aumentaram 3,15%. Aí estão incluídos o setor serviços, são basicamente todos eles não tradables, com exceção de viagens internacionais e tal. E, por último, os preços administrados. Os preços administrados, eles vinham muito bem comportados. Em 12 meses encerrados em novembro, eles estavam fechando em 0,9%, mas o reajuste da tarifa de energia elétrica no mês de dezembro, com a adoção da bandeira vermelha, fez esses preços fecharem o ano em 2,61%. Então, aí, resumindo, nós temos uma inflação que ela é muito desigual, o que torna mais difícil a condução da política monetária. O Banco Central vai mirar o quê, né? Já que ela é tão diferente. E tem um efeito câmbio forte aparecendo aí, e também uma demanda muito concentrada, que isso é o efeito da pandemia, né? Móveis, eletrodomésticos, construções, tudo isso foi muito por conta, uma demanda muito por conta da pandemia, já que serviços tiveram uma redução importante de consumo. Então, é isso, gente. Caio. Bom, o que eu gostaria de comentar é o seguinte, um pouco, como o Francisco Eduardo anunciou no início, é uma contraface das boas notícias que foram no lado da livre atividade, particular da indústria,
Na última semana, nós tivemos notícias ruins em relação a duas variáveis que são cruciais para o desempenho da economia em 2021. Quer dizer, uma se refere especificamente ao estágio atual de evolução da pandemia, um recrudescimento muito significativo do número de casos e mortes, o número de casos já ultrapassou o pico da primeira onda, o número de mortes está se aproximando do pico da primeira onda, mas com viés de alta, por causa do número de casos muito alto. Então, isso é uma notícia ruim. O segundo notícia ruim está do lado das condições financeiras, em particular da disparada muito forte do dólar e dos juros futuros na última semana, que praticamente devolveram toda a melhora forte que tinha acontecido em dezembro até o início de janeiro, nessas variáveis, juros e câmbio. Vou me concentrar mais na segunda coisa, só queria fazer uma observação tópica sobre a primeira questão da pandemia. Como o Francisco colocou, a gente está à beira de começar o processo de vacinação, e esse processo de vacinação, nos primeiros meses, ele vai estar, até pela questão da disponibilidade de vacinas, ele vai estar muito, na realidade, de forma praticamente exclusiva, concentrado nos grupos vulneráveis. E o que a gente pode esperar de resultados aí é, essencialmente, a redução, quando começar a ter efeitos positivos, a redução do número de mortes e a redução do número de casos graves que exigem internação hospitalar. Já em relação ao número total de casos, a gente não deve esperar nada de muito relevante durante muito tempo, exatamente pela natureza da vacinação concentrada nesse grupo mais restrito de vulneráveis. Todo o desafio é essa questão, só vou colocar a questão, sem especular muito sobre isso, é que a gente tem uma corrida contra o tempo, a gente tem uma segunda onda ganhando cada vez mais força, e a gente precisa que a vacinação em massa faça efeitos, em particular nisso que eu destaquei, a redução do número de mortes, num prazo não muito demorado, para que isso não signifique um número excessivo, que seria trágico, de mortes no país, e do lado da economia, que é o nosso campo aqui de análise, que isso não retarde muito a normalização da atividade econômica, principalmente na questão do setor serviços, /mercado de trabalho, dado que o mercado de trabalho depende muito do comportamento do setor serviço. Então, esse é o ponto que a gente está com esse desafio pela frente dessa corrida entre uma coisa que piora, que é a segunda onda, e a notícia boa da vacina que está prestes a começar, da vacinação em massa. Em relação à questão das condições financeiras, da disparada dos juros e do câmbio, o que eu queria destacar é basicamente, é que em relação aos juros, nos dois casos a gente praticamente, como eu falei, devolveu a melhora que tinha ocorrido em dezembro, e no caso dos juros, o aumento em todos os diferentes prazos de juros, e no que se refere aos juros longos, que praticamente já estão muito próximos do que estavam lá no final de novembro, os juros longo nível que tal são níveis francamente incompatíveis com o bom desempenho do investimento, que são níveis que desestimulam muito decisões de longo prazo dos agentes econômicos, que são tipicamente decisões de investimento. Então, isso significa que a gente não tem como esperar uma grande recuperação, uma recuperação muito expressiva do investimento no horizonte mais curto, e o crescimento, se houver, o crescimento dentro desse ano, trimestre a trimestre, vai depender muito do consumo das famílias, que vai ser... Então, nós temos um problema aí que o crescimento no curto prazo ele está, em parte, comprometido pelo desempenho bem aquém do desejável do investimento. E esse comportamento negativo do investimento, que se pode esperar, também afeta o PIB potencial nos próximos anos. Então, esse é o quadro que a gente tem do lado da atividade econômica em função desses juros longos tão altos que a gente tem hoje. Tanto no caso do câmbio quanto dos juros, a questão central por trás dessa disparada é a incerteza fiscal, que voltou à cena. Ela estava um pouco em suspenso no período, nas últimas semanas, em dezembro até o início de janeiro, voltou à cena por causa da proximidade aí da volta do Congresso às suas atividades, fim do recesso, e sinais cada vez mais claros de que o tema auxílio emergencial vai estar no centro da pauta do Congresso na volta aos trabalhos.
além de ter toda a questão de alguma incerteza sobre o encaminhamento das agendas em função da eleição do novo presidente da Câmara e do Senado. Mas a questão de incerteza principal está ligada a uma coisa que virá dos dois lados, independente de quem ganha a eleição na Câmara, que é uma forte demanda pela retomada do auxílio emergencial. No caso do dólar, que está tendo uma desvalorização, o real teve uma desvalorização nessa última semana a maior do mundo, entre as principais moedas, o componente básico é a incerteza fiscal, mas há um componente externo de valorização do dólar no mundo, em particular em relação a moedas emergentes. E isso, em grande medida, pode ser atribuído à chamada onda azul. Na quarta-feira passada, houve a definição da eleição no Senado, né, com aquele segundo turno na Geórgia, que elegeu 2 senadores democratas, e com isso deu a maioria o Partido Democrata no Senado, e a expectativa de que, a partir disso, a economia americana tenha bem mais estímulos fiscais, mais crescimento, mas, em contrapartida, mais inflação, mais juros e mais dívida pública. Então, esse é o cenário que se tem. Na medida em que isso significa um diferencial de crescimento dos Estados Unidos em relação a outras economias e de juros dos Estados Unidos em relação a outras economias, como tendência que eu estou falando, mais favorável aos Estados Unidos do que era antes, isso joga a favor de valorizar o dólar. Na verdade, é isso, por enquanto, que a gente está assistindo. Em relação à incerteza fiscal, que está por trás tanto do comportamento do câmbio quanto dos juros, eu acho que a questão aí é que há boas razões para se pensar que vai ser inevitável gastos extrateto. Esse é um ponto central, nós já tínhamos até um pouco explorado na semana passada. Uma razão clara é a questão, que eu não vou me deter, porque a gente já comentou, da compressão das despesas discricionárias por conta, além do que ocorre todos os anos, e além do que se previa até poucos meses atrás, por conta de um descompasso totalmente não previsto há poucos meses atrás e atípico entre o índice que corrige o teto, que é o IPCA de 12 meses encerrados em junho, que foi 2,1, e o INPC, que corrige o salário mínimo, por extensão, benefícios previdenciários e gastos assistenciais, que, em conjunto, significam uma indexação via salário mínimo de 55% dos gastos obrigatórios. Esse índice deve ter fechado aí 5, eu não olhei hoje como é que fechou, mas a expectativa é que fechasse acima de 5,2. E o salário mínimo já foi corrigido levando em conta essa expectativa. Então, há uma compressão enorme dos gastos discricionários, há muitas dúvidas, muitos analistas têm dúvidas se isso será factível com o teto, muitos acham que não será factível, algum jeito terá que ser encontrado. Mas isso também significa que o espaço para a demanda do Congresso e da sociedade, de modo geral, por um novo gasto, um novo auxílio emergencial, ainda que reformatado, mais enxuto, de certa maneira bem focalizado, esse espaço dentro do teto é virtualmente zero, será necessariamente um gasto extra-teto. Então, essa é a questão que se coloca, esse gasto terá que ocorrer assim, extra-teto. Então, a questão é que impacto isso terá, quer dizer, dado que vai ser um gasto extra-teto. Alguns argumentam que, na verdade, com o fim do auxílio, em 31 de dezembro, talvez o impacto na atividade não fosse tão grande, ou não seja tão grande por conta da chamada poupança das famílias. Eu andei olhando alguns indicadores indiretos disso, e um deles, relevante, é o saldo da caderneta de poupança, porque a caderneta de poupança é uma aplicação tipicamente popular, quer dizer, boa parte das famílias mais pobres tem ali a sua aplicação financeira, quando conseguem fazer alguma aplicação financeira, evidentemente. Então, e houve um aumento espetacular do saldo da caderneta de poupança, isso seria uma indicação direta de que parte desse aumento seria uma poupança daqueles que receberam auxílio ou que fizeram saques do FGTS, que foi outra coisa que foi possível ano passado. Outro indicador disso, que eu não vou explorar muito para não me alongar, é o aumento do papel moeda em poder do público.
parte desse aumento também está sendo atribuído, me parece que é um argumento correto, ao fato de que parte do auxílio foi pago em espécie, e isso representa uma espécie de poupança das famílias que receberam em espécie e que não gastaram integralmente o dinheiro. Dado que, quando gastam, adquirem, mesmo recebendo em espécie, adquirem bens, em princípio é de esperar de que quem vendeu o bem deposite o dinheiro numa conta corrente ou numa aplicação financeira. Então, quando o dinheiro subsiste como papel moeda em poder do público, é uma indicação indireta, parcial, de que parte disso é poupança de quem recebeu esse auxílio e não gastou. Agora, isso não muda o fato de que existe uma imensa incerteza sobre qual o impacto do fim do auxílio na atividade econômica e o impacto social disso. Isso é que está por trás da preocupação geral e da demanda mais ou menos generalizada por uma recriação do auxílio, ainda que em bases bem mais restritas. O que eu queria, para encerrar, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que o comportamento dos juros futuros e do câmbio nessa última semana, já refletindo essa preocupação com a volta do auxílio, é uma indicação muito forte de que esse gasto extrateto, como o auxílio, não será uma questão nada trivial, né? Pelo seu impacto potencial negativo sobre juros e câmbio e, indiretamente, sobre o PIB e inflação. Então, essa é uma grande questão. Tudo indica que, para esse impacto desse gasto extrateto, que me parece inevitável, não tenha consequências tão negativas, será o que esse movimento recente sugere fortemente é que a tolerância para gastos muito grandes até será muito pequena, não existirá, na verdade. Então, esse gasto terá que ser um gasto não muito expressivo, em primeiro lugar, e, segundo, acompanhado de medidas que, mesmo já se admitindo, já está precificado, acho que já entrou na corrente sanguínea dos investidores, que essas reformas vão ser muito tímidas, fiscais, em particular, algo tem que ser feito no sentido de sinalizar a contenção de gastos para os próximos anos, como contraface de um aumento de gasto extrateto que não poderá ser muito grande também. Isso para que as condições financeiras, juros e câmbio, não sejam afetados de forma a inviabilizar o crescimento e ter consequências na inflação via câmbio, na verdade. Então, esse é o quadro que a gente está hoje. Quer dizer, a sinalização da última semana é uma sinalização de que a tolerância a esse gasto será limitada. Eu insisto no ponto que eu falei aqui, encerrando mesmo, que eu falei na semana passada, sobre que eu achava que as condições financeiras, juros e câmbio, não estavam precificando uma impossibilidade completa de se mexer, de não cumprir rigidamente o teto. Eu acho que há algum espaço para isso, mas juntando o que eu disse semana passada com um movimento muito preocupante dessa semana das condições financeiras, que dá para dizer que esse espaço é limitado e terá que ser trabalhado com muito cuidado. Se a sinalização for de aumentar muito o gasto extrateto via auxílio, por exemplo, e nada fazer de minimamente relevante em relação a gastos no futuro, eu acho que o efeito está ficando claro que será muito ruim para a economia. Tomara que isso não aconteça. Bom, eu gostaria só para diga, complementar um pouquinho o Caio e juntar com a história da Margarida, sobre o papel que o aumento da inflação tem no ajuste macroeconômico. Tá? Ou seja, a inflação ainda está em um patamar não tão alto, 4,5%, mas lembremos que 6 meses atrás as expectativas de inflação para o ano 2020 estavam mais próximas de 2%. Isso aconteceu um forte aumento, uma aceleração da inflação no segundo semestre do ano passado. Isso tem alguns efeitos sobre a economia. Tá? Do lado fiscal, ela não tem um efeito de curto prazo sobre a regra do teto, porque o teto para este ano 2021 já foi definido pela inflação que tínhamos até junho do ano passado, que era relativamente baixa, tá? Mas pode ajudar para o ano que vem, 2022. Não? Então, a gente pode cumprir
a regra do teto em 2022 com um pouquinho mais de folga, por causa de que a inflação, provavelmente em junho deste ano, esteja mais próxima de 6,5%. Esse é um efeito, digamos, que facilita o ponto que o Caio estava destacando sobre o cumprimento ou não da nossa âncora fiscal, não, que é a regra do teto. Mas, por outro lado, tem um mecanismo de que esse aumento da inflação, por um lado, reduz o valor da dívida pública em termos reais, isso, digamos, tem um efeito, digamos, sobre os prêmios de risco ao reduzir a dívida em termos reais, tá? E, por outro lado, tem um efeito sobre o poder de compra das famílias, tá? Aquelas famílias que não têm ajuste de suas rendas vão sofrer uma forte redução no seu poder de compra. Como a Margarida destacou, a inflação média foi 4,5%, mas, por exemplo, alimentos e bebidas, o ano passado, teve uma inflação de 20%. Então, o poder de compra das famílias, tá? E no caso do funcionalismo público, que não tem ajuste nas suas remunerações, eles também vão sentir e vai ajudar um pouco no ajuste fiscal, na medida de que a receita se ajustam com a inflação, tá? Por causa de que aumenta o valor das vendas e dos impostos, enquanto que uma parte das despesas, o gasto com funcionalismo público, não se ajusta com a inflação. Então, o ponto é que a inflação está começando a ter algum papel, e vai cumprir no primeiro semestre deste ano, um papel no ajuste macroeconômico. Tá? Por enquanto, é difícil de medir e os efeitos não devem ser sentidos, mas se a inflação se perpetuar, digamos, num patamar mais elevado, tá? A inflação pode voltar a ser, como foi no passado, um elemento importante dentro da macroeconomia brasileira. Pois é, Alice, esperamos que isso aí seja algo episódico, né? Mas quando os governos não tomam as decisões, não fazem aquilo que tem que ser feito, a inflação, em geral, tem esse papel de fazer o ajuste, fazer o trabalho sujo. Papel né? sujo. Então, esperamos que a gente consiga, no futuro, fazer o que tem que ser feito e não precisamos ter a inflação aí de volta para cumprir este papel. Né? Ficamos por aqui. Voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.